Boa tarde. Já vou diretamente passar a palavra para o Bruno. Ele vai apresentar a pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz, perfil das armas utilizadas em crimes na cidade de São Paulo. E, antes disso, eu queria reforçar de novo a felicidade de sediar esse encontro aqui e dessa parceria com o Instituto Sou da Paz, que eu acho que é uma das razões pelas quais nós fazemos pesquisa e nós acreditamos, dedicamos a vida a isso, ter do outro lado gente que está realmente querendo mudar as coisas, né? Acho que sem esse contato direto com o Sou da Paz, por exemplo, com as organizações da sociedade civil, em que a gente vê as coisas ganhando sentido, ganhando concretude, a nossa vida de acadêmico seria um pouco vazia. Então, eu fico cada vez mais feliz de ter esse estreitamento de laços com o Instituto, que enfim, uma instituição que eu respeito muito. Enfim, Bruno. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer de novo à FGV. Acho que a gente tem, do Instituto Sou da Paz, uma admiração muito grande do trabalho que é feito dentro dessa faculdade. Acho que é uma faculdade de Direito que é exemplo para muitas faculdades no país. Acho que, para adiantar um pouco, acho que o primeiro slide que eu trouxe para vocês é para dizer como é que veio a ideia da gente fazer essa pesquisa sobre o perfil das armas, né? A gente fez uma pesquisa em 2011, que foi lançada em 2012, que é a pesquisa de prisões em flagrante na cidade de São Paulo. Essa pesquisa ela trouxe alguns dados interessantes da perspectiva do controle de armas. O primeiro dado interessante que fala um pouco sobre o número de crimes cometidos com arma na cidade de São Paulo. Essa pesquisa mostrava que, em 28% dos casos das prisões em flagrante, havia menção do uso de arma. Então, mostra de como esse instrumento, a gente sabe que no homicídio isso está colocado, é muito falado, dos 70%, mas tem um número de armas que também é utilizado em outros crimes que é bastante relevante. O outro dado que para a gente chamou bastante atenção, eu trouxe até a capinha do estudo, que às vezes é mais fácil a gente reconhecer pela cara do que pelo nome, né? Então, esse estudo que a gente lançou em 2012. E aí, um outro dado que chamou muita atenção para a gente, e que é um pouco contrassensual, é essa informação de que 40% das armas apreendidas, nesse momento a gente fez a coleta, não tinham a numeração raspada, e é o que permitiria um rastreamento, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, amanhã, uma coisa que o Guaraci já chamou a atenção, coisas que poderiam ser feitas nesse momento, sem depender de lei, sem depender de qualquer outra infraestrutura nova, é uma mudança de procedimento. Então, a gente está colocando aqui que a apreensão de armas ilegais ela é fundamental, é um dos canais de retirada de armas de circulação mais importantes. O Estado de São Paulo faz isso bastante, a gente olha os números, a gente estava olhando os números dos últimos 10 anos, é uma loucura a quantidade de armas retiradas de circulação pela polícia. Agora, parar o trabalho na retirada, achar que o trabalho acaba na retirada de arma de circulação ilegal é um equívoco muito grande. E tendo esse subsídio de 40% dessas armas com numeração, permitindo o rastreamento, foi o que motivou a gente a falar, bom, a gente quer fazer uma pesquisa aí de rastreamento. Nessa pesquisa, a gente só coletou a informação se existia numeração ou não, mas a gente falou, a gente tem interesse em fazer uma pesquisa que vá além disso. Então, para falar um pouco sobre a importância de pesquisas desse tipo, né? Conhecer melhor qual é o perfil da arma que está sendo utilizada nos crimes na cidade de São Paulo é muito importante. Ter um diagnóstico disso, saber se é diferente em um crime, é diferente para outro, se isso muda, se essas armas mudaram de características ou não, essas armas são brasileiras, essas armas não são brasileiras, essas armas são de porte, são armas de maior poder de fogo. Que arma é essa, né? E aí, uma das questões, quando a gente diz que fazer essa apreensão no varejo, que a gente está dizendo, ela é importante. Agora, você ter um perfil dessa arma muito claro, conseguir identificar quais são os principais canais de desvio, permite com que a polícia dê um salto qualitativo muito grande e que comece a se antecipar à criminalidade. Ao invés de você pegar a arma ali no cometimento do crime, você conseguir
chegar nessa arma antes que ela seja desviada, né? Conseguir fazer apreensões maiores, conseguir desbaratar quadrilhas que estão fazendo esse desvio, conseguir identificar quais categorias estão mais envolvidas nesse tipo de desvio. Então, um pouco o nosso olhar fazendo essa pesquisa era para isso. Acho que vale a gente dizer, a pesquisa que a gente lança hoje, que amanhã vocês vão receber no pendrive, ela na íntegra, ela é a primeira etapa de uma pesquisa de rastreamento. Aqui, hoje, a gente já vai apresentar um monte de informações sobre nacionalidade, ano de fabricação de arma de fogo, que é uma coisa nova também em termos de pesquisa, mas a gente não tem interesse em parar por aqui. Agora, a gente está com essa base de dados de todas as armas apreendidas em 2011 e em 2012 na capital, e a nossa ideia é pegar todas essas armas que têm numeração e conseguir chegar até o rastreamento. Então, a gente está conversando com diversas instituições para conseguir parcerias, principalmente quem tem acesso a esses bancos de dados, para que a gente possa olhar em que momento essa arma entrou em circulação, em que estado da federação essa arma entrou em circulação. A arma que chega em São Paulo, ela entrou em circulação aqui em São Paulo, ela veio de outro estado. Que categoria que adquiriu essa arma? Né, para que a gente possa ter uma clareza maior de onde isso pode ser melhorado. Então, acho que vale dizer que, pela amostra e pela profundidade, é a maior pesquisa sobre o perfil de armas desde 2006, quando teve a CPI do tráfico de armas na Câmara. A gente teve uma pesquisa muito importante, que a gente vai apresentar também hoje, que é a CPI da Alerj, que é do Universo do Rio de Janeiro. E a nossa pesquisa, que tipo de informação a gente tem? A gente foi fazer uma coleta das armas apreendidas em São Paulo, na capital. Então, a gente escolheu como lugar de coleta o núcleo de balística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e eu já aproveito para fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcos, à doutora Eliane, que estão aqui, que foram, depois da autorização do secretário, a gente teve um apoio muito grande do núcleo de balística, não só para a gente conseguir acessar os dados, mas também para conseguir tirar diversas dúvidas. É um campo muito técnico, esse campo da identificação das armas de fogo, e o núcleo de balística de São Paulo é um dos núcleos referências do país. Então, para a gente foi uma oportunidade muito grande poder fazer essa coleta lá dentro. Então, nesses 2 anos, 2011 e 2012, a gente analisou informações sobre mais de 14 mil armas apreendidas na capital. E aí, vale uma ressalva, depois vocês vão encontrar isso na metodologia da pesquisa. O núcleo de balística de São Paulo ele recebe todas as armas da capital, mas, para alguns exames mais complexos, ela também recebe armas de outros lugares do Estado, né? Alguns exames de confronto que, eventualmente, alguns núcleos do interior não têm estrutura ou peritos para fazer, eles também recebem esse tipo de arma. Então, já falei onde a gente chegou, e a segunda etapa da pesquisa é essa questão do rastreamento, que a gente pretende ir além para trazer mais dados. Então, aqui, o que a gente tem nessa tabela? A gente tem o recorte das armas apreendidas em cada ano. Então, a primeira coluna é o total, a segunda coluna é 2011 e a terceira coluna 2012. Então, aqui eu já chamo a atenção para 2 informações principais. Eu acho que 3/4 das armas apreendidas são armas de fogo industrial, mas a gente tem um número muito grande de simulacros apreendidos. E acho que, para ser bastante justo, esse dado já tinha sido levantado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Saiu uma matéria no começo do ano falando já da questão do simulacro. O que a nossa pesquisa traz de diferente é que ela consegue mostrar, inclusive, esse crescimento de um ano para o outro, né? Ela representa já 1/4, mas a gente vê que de 2011 para 2012, 2011 era 23%, e ela vai para 2012 para 28%. Então, o grande problema continua sendo a arma de fogo industrial, mas tem um olhar importante que precisa ser feito para o simulacro. Aqui também vale um esclarecimento. Quando a gente está chamando de simulacro na pesquisa, a gente está juntando simulacro, arma de pressão e arma de brinquedo, porque, no momento do registro que é feito na balística, essa identificação só vai sair no laudo final. Então, como há uma confusão muito grande disso, inclusive na polícia, no laudo de requisição do exame, a gente optou por fazer esse agrupamento. Então, quando a gente estiver falando do simulacro, entendam que a gente está contemplando esses 3 itens que são diferentes. Mas, da perspectiva do crime, eles são muito parecidos, né? Essa arma que não é arma de fogo, mas é usada para fazer ameaça, ela cumpre o mesmo papel. Então, da perspectiva do que a gente estava olhando, fazia sentido fazer esse agrupamento. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que a gente vai discutir mais no final, é a questão da arma de fogo artesanal, né?
a gente tem aqui 0,4% da amostra, daqueles 14 mil armas apreendidas, só 0,4% era arma artesanal, mas a gente vai ver, num recorte das armas de maior poder de fogo, como isso cresce, e aí a gente chama atenção para um outro dado importante. Então, aqui a gente está falando do universo total de armas apreendidas, e a gente fez a divisão aqui em que crimes essas armas estão envolvidas, né? Essas armas que são apreendidas estão relacionadas a quais crimes? Então, a gente tem o roubo em primeiro lugar, quase 34%. Depois, a gente agrupou os crimes do Estatuto do Desarmamento, quase chegou a 32%. A maioria é porte ilegal, posse ilegal e disparo de arma de fogo. E, em terceiro lugar, aparece o homicídio. Depois, a gente tem um percentual bastante pequeno do tráfico de drogas, apreendidos com arma de fogo. Esse é um dado também que já tinha aparecido na pesquisa de prisões em flagrante. E aí tem uma questão interessante aqui para a gente levantar, é que, apesar de você ter pouca apreensão de arma com tráfico pelo tipo de crime, quando a gente vai olhar a arma de maior poder de fogo, a gente tem uma participação do tráfico um pouco maior. Então, essa ressalva também vale a gente comentar. A gente colocou aqui crime, mas, obviamente, tem crime e ocorrência, tem as questões de suicídio, acidente, etc., também foram mapeadas, mas, basicamente, 75% de todas as armas que entram por 3 crimes: roubo, algum crime relacionado ao Estatuto do Desarmamento e o homicídio. Então, dentro do universo das armas industriais, a gente saiu daquelas 14 mil armas, estamos falando daqueles 75%, daquelas 10 mil armas, né? Falando das armas de fogo industrial. A gente tem a arma curta predominante, revólver e pistola em sua maioria. Esse perfil não mudou, né? A gente vê, mas é impressionante como a gente ainda precisa, quando esse dado ainda surpreende muita gente, porque fica um debate, aí, de novo, aquela questão do achismo, do Datena, do Marcelo Rezende, que os bandidos cada vez mais armados, muito fuzil, muito submetralhador, tal. Quando a gente vai olhar o universo geral, a gente vê que revólver e pistola continuam sendo a principal arma do crime. As armas de fabricação nacional, praticamente 8 em cada 10 armas apreendidas são armas brasileiras. Também é um negócio que ainda surpreende muita gente. Eu acho que aí tem um interesse da indústria nacional muito grande em tentar vender que é outra coisa, mas a arma brasileira é a que mais domina. O calibre permitido ainda é maioria, e a gente fez um ranking também na pesquisa combinando tipo de arma, calibre e marca, qual é a arma que mais aparece. E aí o revólver Taurus 38 continua sendo o campeão da arma na mão do crime. E aí eu fiquei lembrando, depois eu até procurei essa semana bastante uma matéria, eu lembro muito antes de eu entrar na faculdade, antes de eu entrar no Sou da Paz, eu lembro de uma matéria que eu fiquei procurando, que era o 38, a arma preferida dos homicidas, né? Uma matéria de, sei lá, 10, 12 anos atrás, eu não achei, mas a gente vê que essa arma continua sendo a principal arma do crime em São Paulo. Então, aí, um pouco desmembrando, né? Olhando por tipo, o revólver ainda é maioria, 59% revólver, mas tem um crescimento de pistola. Pistola já está 32% dessas armas industriais apreendidas. E aí a gente vê um pouco como, tirando revólver e pistola, sobra muito pouca coisa, né, do grosso que entra. Fuzil eu não consigo nem ler aqui agora o que acho que é 0,8%, e depois, no final, a gente fez um olhar especial para essas armas, que têm características muito diferentes do geral. Calibre 38, como a gente olhou, continua sendo o principal calibre, é um calibre permitido, é um calibre que é acessível aos cidadãos, é um calibre de empresas de segurança privada. A gente teve um episódio bastante triste esse semestre em São Paulo. Enquanto a Polícia Estadual demora 1 mês de trabalho para tirar 500 armas da capital, em um dia de um desvio de uma empresa de segurança privada que estava falindo, 500 revólveres desse tipo que a gente estava olhando, revólver 38, vai para a rua, num dia só, joga o trabalho da polícia no lixo. Então, quando a gente fala da questão de como isso tem que ser transversal, de como isso tem que ser integrado, de como um trabalho de uma polícia impacta no outro, a gente está falando exatamente disso, né? Todo mundo tem uma responsabilidade bastante grande, o controle de armas tem que ser visto como um sistema. Se alguém não está fazendo a sua parte, compromete muito o trabalho de todo mundo e impacta na sociedade, né? Então, 32 vem em segundo lugar, calibre 40, 12%, 380, 10%,
a gente vê que ainda tem uma concentração muito grande em calibre permitido. Ainda desse universo das armas gerais, daquelas 10 mil armas que a gente estava falando, a empresa Taurus, que é uma empresa gaúcha brasileira, continua dominando essas armas na mão do crime, então pode se vangloriar de ter o market share das armas legais continuam dominando o mercado, qualquer mercado que a gente olhe. A Rossi, que hoje é da Taurus, né? Desde 97 é da Taurus, mas continua fabricando armas com o título Rossi, aparece em segundo lugar. Então, se a gente somar esses dois percentuais, a gente vê que essa empresa tem hoje quase 73% dessas armas apreendidas. Depois aparece Smith Wesson, americana, a INA, uma fábrica já falida, brasileira, Imbel brasileira, Glock austríaca. Depois a gente faz essa discussão da nacionalidade nessa outra tabela aqui do lado. Então, as armas brasileiras, quase 78%. Estados Unidos aparece em segundo lugar, muito abaixo, e depois tem alguns países aí que ainda aparecem com alguma representatividade para a gente mostrar. De novo, a questão da numeração para a gente é sempre muito importante. A gente trouxe o dado aqui, ficou pequenininho, mas do universo geral de armas de fogo industrial, a gente tem em 50%, 50,5% essa numeração suprimida, e a gente também optou por fazer usar suprimida, porque aí aparece raspada, pinada, etc. E tal. Então, a numeração que não era original, a gente colocou como suprimida, mas vê que tem um número de dados, um número de informações muito grande que pode ser utilizado para trabalho da polícia. A gente sabe que, em muitos casos, isso não está sendo utilizado. Então, quando o Guaraci traz a questão, a gente precisa ter um perfil no atacado para poder atacar em questões de políticas públicas, quem pode ter acesso à arma, etc., é importante, mas é muito importante esse caso individual, que todas as armas apreendidas, tiver numeração, tem que ser puxado no InfoSeg, faz a consulta, a arma tem notificação de furto, não tem notificação de furto? Se tem, a pessoa precisa ser enquadrada em receptação também. Se não tem, por que não tem? O proprietário precisa ser chamado para falar, tinha arma, a arma foi furtada, não notificou o desvio, por que não notificou? Então, fazer essa investigação sobre a arma, que a investigação, que o trabalho da polícia não acabe no momento da apreensão, é fundamental também para que a gente consiga diminuir esses desvios de arma. Aqui, a gente pegou uma sessão especial para fazer uma discussão sobre a idade das armas do crime, né? Eu trouxe aqui alguns cartazes que foram publicados, anúncios que foram publicados no Estadão na década de 30, 50 e 80, onde se podia ainda fazer publicidade de arma. A gente sabe, tem uma pesquisa do IPEA, do Daniel Cerqueira, que mostra a questão da distribuição das armas, da prevalência de armas durante os anos. A gente vê que teve um momento do Brasil, década de 80 e década de 90, que teve um crescimento muito grande na compra de armas. Então, saber a idade da arma que está sendo apreendida hoje é muito importante para a gente saber, bom, o que é depois do Estatuto, o que é antes do Estatuto, o que é depois do Estatuto, qual é o perfil, o que pode ser feito para evitar com que essa arma caia na mão do crime. Então, eu trouxe aqui esses anúncios porque essa investigação sobre a idade das armas, a gente pegou um recorte das armas da Taurus, que a gente viu que é 60% das armas apreendidas. Pegamos as armas da Taurus que tinha numeração e a gente foi olhar. Acho que se tem um elogio que dá para fazer a Taurus é que eles têm um padrão de número de série que, efetivamente, você consegue ter informações. Você pega o número de série, você consegue saber qual é o ano de fabricação, aquilo identifica o calibre, etc. Então, a gente pegou essa tabela e foi fazer uma identificação do ano de fabricação. Mas, acho que vale fazer uma ressalva, antes de passar para o dado, que a gente encontrou muitas armas, centenas de armas de marcas brasileiras ou estrangeiras que não existem há muito tempo. Fábricas brasileiras que faliram na década de 70 e continuam entrando arma na mão do crime. Então, a gente vê essa fábrica Tanque, a fábrica INA, fábrica Caramuru, os nomes assim bastante antigos de fábrica de arma no Brasil. Essas armas continuam entrando. Então, a gente fez a pesquisa da idade de armas só nas armas da Taurus e a gente viu a informação de que 64% das armas apreendidas hoje, então 2011, 2012, foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento. Então,
é importante esse dado, porque mostra que, primeiro, duas coisas, que o controle de armas é uma questão que impacta muito de longo prazo, e a segunda coisa é que a gente ainda está pagando no Brasil por um descontrole na venda de armas que vigorou por muito tempo. Tinha uma fragilidade muito grande, quais eram os requisitos para as pessoas terem arma. Então, esse dado para a gente é bastante relevante para fazer essa discussão da lei de controle de armas no país. Aí a gente fez 2 recortes com relação a crimes, né? Então a gente foi olhar as armas do roubo, qual era esse perfil. E aí uma coisa que chamou muito a atenção da equipe de pesquisa é que o número de simulacros já tinha chamado a atenção quando a gente olha no universo geral, mas no roubo ele é 37% das armas que entram nesses 2 anos, né? E a gente foi olhando também isso de ano a ano e realmente tem um crescimento, não só no universo geral, mas no universo do roubo tem um crescimento no uso de simulacros, né? Eu coloquei ali embaixo, se a gente olha só para o roubo, era 33% de tudo apreendido em 2011 e foi para 41%. Então, teve um crescimento bastante grande e a gente chama a atenção que é importante que esse dado seja olhado com mais cuidado. A questão da arma de brinquedo, arma de pressão no Brasil, a gente vê o Estatuto do Desarmamento, ele traz essa proibição da comercialização, importação, mas ele não colocou nenhuma sanção nem administrativa, né, para quem descumprisse isso. Então, você tem essa norma, mas não há nenhuma previsão para o lojista, por exemplo, que está importando isso, para que ele receba uma multa, por exemplo, para que isso possa ser combatido. E tem uma perspectiva que a gente levanta também criminal, que é a pessoa que é presa com arma de fogo na rua, portando uma arma de fogo, você tem essa previsão do porte legal de arma de fogo. A polícia vai, prende, leva para a delegacia, tem como coibir. Quando a pessoa é presa com o simulacro, se ela não é presa no ato do roubo, essa pessoa ela vai para a delegacia, mas não tem uma previsão. O porte de simulacro ele não é crime, né? Então, também a gente levanta algumas questões para a gente melhor entender. Acho que é um fenômeno que precisa ser melhor estudado, mas ele é bastante significativo quando a gente está falando do universo de roubos. É uma coisa que está impactando fortemente nos roubos em São Paulo. Saindo aí da questão dos simulacros, armas industriais, olhando só para a arma industrial, a arma do roubo ela é mais ou menos o mesmo perfil da arma geral, essa arma curta, revólver principalmente, brasileira, 82% de brasileira, e 3/4 calibre permitido. E aí, enfim, já me encerrando mais para o final, a gente também fez o recorte da arma do homicídio, né? E a arma do homicídio ela é um pouco diferente. A gente tem já um aumento da participação das pistolas, já supera o revólver, mas você ainda tem essa preponderância das armas curtas. E também, se a gente vai olhar o calibre, tem um avanço maior nos calibres restritos. E aqui a gente fez uma ressalva na pesquisa, que vocês vão encontrar, que o núcleo de balística ele também recebe as armas institucionais, né, da polícia. Então, um caso de resistência seguida de morte, que agora está classificado como morte decorrente de intervenção policial, caso de disparo de arma de fogo, etc., essas armas também vão para o núcleo de balística para serem periciadas. Então, a gente fez uma limpeza disso. Então, quando a gente encontrou essas informações de armas de resistência, etc., a gente fez uma opção por excluir do universo da pesquisa, mas pode ser que a gente ainda tenha ficado parte da amostra algumas armas institucionais que podem estar aparecendo aqui. E aí, a gente optou também por fazer uma sessão especial sobre essas armas que a gente chamou de armas de maior poder de fogo, né? Acho que por 2 motivos específicos. Primeiro, porque acho que ajuda a gente a desmistificar um pouco essa informação de que está todo mundo com fuzil, que a submetralhadora uso é disseminado, que todo mundo tem carabina semiautomática, etc. Então, você vê qual é o tamanho, qual é exatamente o tamanho desse universo, né? E aí a gente está falando de um universo de menos de 2% das armas apreendidas são essas armas de maior poder de fogo. A gente agrupou aqui nessa sessão os fuzis todos, submetralhadoras todas, e as carabinas de calibre restrito, né? Então, o fuzil e a submetralhadora, elas são de uso restrito ou pelo funcionamento, por serem armas automáticas, que dão rajada, ou pelo calibre. Então, a gente agrupou essas armas aqui.
E aqui é onde eu queria chamar a atenção para vocês, porque essas armas têm um perfil muito diferente do grosso das armas apreendidas, né? Elas são armas que têm uma participação estrangeira maior do que o resto do universo. Aqui tem um item que chamou muita atenção da equipe, que quase metade de todas as submetralhadoras apreendidas em São Paulo são artesanais. Eu acho que isso é um dado bastante preocupante. É preciso saber se tem alguém olhando especificamente para isso. São submetralhadoras que aparecem, inclusive, com indícios de que saíram do mesmo lugar, porque, apesar de ser artesanal, eles colocam lá uma marca, Beretta, Made in Italy, e um padrão de número de série bastante parecido, né? Então, ele aparece 1777, 1222, 1333. Isso só o pessoal especializado no núcleo de balística consegue dizer, que é uma arma de fabricação artesanal, mas é bastante preocupante porque metade do universo de submetralhadoras está sendo fabricado em algum lugar que a gente precisa ver o que está sendo feito, né? Armas bastante perigosas, armas que dão rajada, que funcionam muito bem, segundo os peritos do núcleo de balística, não é que não funcionam. Então, quando a gente vai olhar para esse universo de armas de maior poder de fogo, a arma artesanal tem uma representatividade importante. Eu coloquei a foto do laudo dessa submetralhadora artesanal, e aí eu coloquei também um fuzil que entra bastante dentro desse universo, um fuzil americano Bushmaster. As armas de maior poder de fogo, quando a gente vai olhar, aí você vê que nenhuma empresa domina muito, como nas armas curtas, que a Taurus é disparada, a principal arma na mão do crime. Quando a gente vai para esse universo, a gente vê que a Taurus está em primeiro, e aí, em geral, as armas da Taurus que são encontradas são as submetralhadoras e carabinas .40. E aí a gente tem Colt em segundo lugar, Bushmaster em terceiro, as duas armas americanas, com uma participação mais ou menos semelhante. Depois a gente tem uma marca argentina, e aí vale dizer que todas essas armas que estão representadas aqui são fuzis, e todas com brasão do Exército Argentino. Então, também mostra esse problema de fragilidade de algumas forças armadas aqui da nossa região em manter os seus arsenais sob controle. Isso acaba respingando em São Paulo. Depois a gente tem a FN belga, enfim, várias outras armas. Depois vocês podem olhar isso melhor no estudo inteiro. E aí depois a gente fez dessas marcas todas identificadas, e a gente vê que tem uma pulverização muito grande da participação das marcas. Os Estados Unidos é o principal fornecedor de armas desse tipo para o crime aqui em São Paulo, né? Então, ela responde por 35%. O Brasil vem em segundo lugar, a Argentina, e depois outros países com uma representação menor. Com relação a calibre, 9 milímetros aparece em primeiro lugar, seguido por .223 e 5,56, que a gente agrupou, e o fuzil 7,62 em terceiro lugar. Não sei se eu esqueci alguma coisa dessa sessão, acho que não, né? Então, é isso, acho que... Deixa eu ver. Só para fazer um agrupamento final, antes de encerrar, eu acho que assim, precisasse guardar quais são as informações principais dessa pesquisa, a gente tentou agrupar aqui. Então, o perfil da arma do crime, revólveres e pistolas, fabricação nacional e calibre permitido, essa é a cara da arma do crime em São Paulo. Quase metade possui numeração, o que possibilitaria um rastreamento por parte da polícia. E dessas armas de maior poder de fogo, que às vezes habitam o imaginário popular, elas representam menos de 2% do universo de armas apreendidas. A gente observou um crescimento muito preocupante no uso de simulacro, armas de brinquedos em crimes, já representam 1/4 de tudo que é apreendido em São Paulo, sendo que o seu uso mais intenso é no roubo mesmo, né, o popular assalto. A outra informação importante é que 64% das armas industriais apreendidas foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento, então acho que é preciso que a gente faça um olhar para essas armas que entraram em circulação no Brasil muito tempo atrás, e acho que, para mim, aqui é um lugar onde a campanha do desarmamento tem um papel importante, que eu acho que aquela arma que era do avô, que ficou com o pai, que passou para alguém, ela tem 2 destinos prováveis. Um destino é a campanha do desarmamento, que você conseguir chegar nessa arma
primeiro, para levar lá para a destruição. O segundo destino provável dessa arma é ela ir para a mão do crime. Então, acho que, em termos de política pública, para a gente acessar esse arsenal de armas que entrou em circulação há muito tempo atrás, eu acho que tem uma questão da campanha de desarmamento que pode atuar fortemente aqui, antes que essa arma caia na mão de alguma outra pessoa. E aí, falando sobre o perfil dessa arma de maior poder de fogo, mostra que ele é muito diferente do perfil das armas que mais assolam aí os paulistanos. Tem mais armas estrangeiras e os Estados Unidos é o principal fornecedor desse tipo de arma. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. Vou passar diretamente a palavra para o doutor Vinícius Jorge, que vai falar sobre a CPI das armas da Assembleia Legislativa do Rio. Bom, eu pensei assim, não vou chegar lá e apresentar mais dados estatísticos, já foram muito bem apresentados, até porque, em grande medida, significa repetição. Né? Claro que tem especificidades, peculiaridades, algumas diferenças locais, regionais, né? Mas o grosso já está colocado. Né? E que também nem é novidade. Se a gente parar para olhar bem, historicamente, a gente tem uma coerência, né, histórica nesses dados. Eu pensei, talvez seja muito interessante, claro, vou falar alguma coisa dos dados também, mas sem fazer a apresentação, eu dar um testemunho, até mesmo uma confissão, já que eu sou um agente do Estado. Não? Talvez tenha mais valor. Bom, vamos lá. Armas no Rio de Janeiro, CPI. Né? Na verdade, a questão não só das armas, essa é a minha primeira provocação, 20 minutinhos a gente vai tentar provocar, depois, no caso, se focar nas perguntas, a gente vai mais a fundo. A gente fala muito de armas, mas é armamento. Arma sem munição não funciona. Vai, no máximo, pode até matar, né? Pegar, mas vai ficar na lesão corporal, né? Vira TACAP. Né? E a gente está esquecendo muito da munição. Né? Não é abandonar esse trabalho longo e profundo que vem sendo feito sobre as armas, né? Mas a gente tem que olhar a munição. E mais, vou além. Se a gente olhar para os explosivos, ano a ano, apesar de, em números absolutos, ainda ser pequeno, a gente percebe claramente um crescimento dos explosivos. Isso é mais para frente. Né? Vamos ficar com a munição agora. Tem que ir atrás da munição. A gente tem que estudar mais a fundo a munição. Vai ser mais difícil, porque hoje o patamar das informações, né, não dá nem para chamar de sistema, não tem sistema algum, é mentira. Né? O patamar do fracionamento dos dados, das informações, envolvendo as organizações, sejam as estaduais, as federais, civis, militares, nacionais, é um samba do crioulo doido, usando a expressão popular. Né? Remete muito ao patamar de 20 anos atrás em relação às armas. Mas, mesmo assim, dá para a gente visualizar alguma coisa. Dá para enxergar. Não? Então, vamos lá. Feita essa observação. Por que a gente pensou em fazer uma CPI das armas no Rio de Janeiro? Como dizem as crianças. Né? Poxa, isso é antigo, né? O problema das armas, o fuzil, as fronteiras, né? Aquela velha história. Não, realmente, fuzil é um problema, a fronteira também, ninguém vai desconsiderar isso. E no Rio de Janeiro tem muita sensibilidade em relação a isso, porque tem disputa de facções de tráfico, inclusive oficial, né? Tem a facção oficial também, né? Tem milícia, né? O Rio de Janeiro conseguiu inventar uma milícia própria, né? Tem os bicheiros, conhecidos há décadas, mas que o centro dos bicheiros, a origem dos bicheiros, é Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem um uso mais intenso da chamada arma longa, né? E outros brinquedinhos, como um filho de um bicheiro foi morto há pouco tempo no Rio de Janeiro, uns 3 anos, explosivo por acionamento remoto. Não sei se vocês viram isso aqui em São Paulo, né? Legal, né? Não é filme, não. Puf! Ele estava no lugar do pai, no carro. Briga de família, inclusive, né? É o inventário. O inventário está rolando há anos e eles vão se matando, né? Beleza. Acionamento por controle remoto do explosivo, o filho dirigiu o carro no lugar do pai e foi. Né? Adivinha quem é que estava envolvido nessa explosão? Né? Adivinha. Para variar. Né? Tinha polícia no meio, tinha bombeiro, tinha militar. Né? Então, beleza. Então, já é um problema antigo. Né? Claro que é um problema nacional. Né?
no Rio de Janeiro isso é muito sensível, mas quando nós fizemos a CPI das milícias, em 2008, esse problema veio muito forte, né? Porque o armamento que as milícias possuíam, utilizavam no Rio de Janeiro, era algo assim sensacional, né? Era algo incrível, né? 60 fuzis para lá e para cá, fora as armas curtas, rádio de comunicação, em picapes abertas para lá e para cá, e então, beleza. Então, vamos avançar, buscando também a questão do armamento como um todo. Legal, contextualizei a CPI para vocês. Então, vamos a fundo. Que lenha, né? Tivemos que tirar a pauta de desarmamento, porque senão a CPI não era aprovada. Vamos investigar tráfico de armas, né? Só que a partir da investigação do tráfico de armas, munições e explosivos, né, a gente consegue pegar toda a questão do armamento no Rio de Janeiro e aí acaba visualizando novamente o quadro nacional. Então, beleza. Perfil, né? Foram 2000 a 2010, período da pesquisa, dados. 150 mil armas apreendidas, né? 100 mil mortes, 15 mil munições. Estou falando ordem de grandeza, né? Curioso, né? André, peraí, uma arma normalmente tem quantas munições? Na média, um revólverzinho, Taurus, vamos ficar no Taurus. Um pequenininho, 6, né? 5, 6, 7. As pistolas, um pouquinho mais. Mas peraí, eu tenho 10 vezes menos munição apreendida do que arma, né? Aí esse primeiro dado já chama. Tá, beleza. Vamos lá, 150 mil armas, 100 mil mortes, 10 anos aproximadamente. Legal, armas. De novo, como as crianças falam. Arma curta, nacional, que veio da mão privada, pessoa física. Vem da pessoa jurídica também, as empresas de segurança privada, um problema, né? Fecha, some a arma, vão 500 armas para a mão do crime, dá de indenização para o segurança, para o vigilante quando ele vai embora. Ah, não tem dinheiro para te pagar, leva a arma, tem de tudo, né? Rescisão, exatamente, né? Mas o grosso é a arma curta, nacional, que vem da mão do cidadão de bem. O cidadão de bem é roubado, é furtado, perde a arma. Perder a arma é um negócio legal, né? Perder uma arma, né? É interessante, né? Como se perde uma arma? É porque você é uma arma, uma coisa qualquer, que você anda para lá, vai para cá todo dia, esquece, assim, perdeu. Então, é óbvio que não raro, os ditos cidadãos de bem, nessa visão maniqueísta, também pegam suas armas e vendem para o crime. Ó, se vende no ilegal, onde é que essa arma vai parar, né? Ah, pode ser só para o vizinho, que de repente vai brigar no bar, e vai atirar no cara no bar, no churrasco, ficou pau da vida, dá o tiro na mulher, briga no trânsito, né? As relações interpessoais, aquela velha história, né? Não tem jeito, é isso. Isso foi só confirmado. Não tem novidade nesse dado. Curta, nacional, uso permitido, vem da mão privada. Sim, mas e as munições? Caraca, agora, né? Arma que vem de fora, chamar tráfico internacional, no máximo bate 20%. Vamos tentar dar um pouquinho de dado aqui. No máximo. Menos. Varia um pouquinho, né? E armas longas, principalmente, né? Mas tem a arma curta também. Um pouquinho de munição. E a munição? A munição, a despeito de todas as deficiências, né, dos dados, das informações, fica muito claro. A munição é local. A munição, com todo o respeito à CBC, porque a CBC não tem responsabilidade direta sobre isso a gente foi investigar, né, é CBC. E não tem mais aquela coisa que ia até o Paraguai, voltava com uma cobertura formal, né? Nem ia, na verdade. O papel queria. A munição já ficava aqui mesmo, né? Não, é local. E vem principalmente dos paióis públicos. Né? Aí a gente vai chegar num outro dado que é muito claro. Os paióis das Forças Armadas e das polícias, vamos aí incluir o Corpo de Bombeiros, que aqui no Rio de Janeiro é uma organização própria, militar, em alguns estados integra a Polícia Militar, mas, de qualquer maneira, são militares, têm armas, né? Esse é outro papo, né? A área prisional também tem armamento patrimonial, né? Beleza. É um verdadeiro queijo suíço essa história. É um queijo suíço.
E para ficar bem claro isso, vou exemplificar, tornar concreto, vou sair do testemunho para a confissão, né? Foi constatado que o armeiro do depósito central da Polícia Militar no Rio de Janeiro, os colegas da Polícia Militar aqui de São Paulo, quem é o armeiro? É um cara que geralmente é ele que fica ali, está ali há anos, né? É o cara que recebe o armamento comprado pela Polícia Militar, confere e paga aos batalhões, às unidades. Distribui, né? É o cara que faz isso, né? Bom, esse armeiro foi preso porque estava armando o tráfico de drogas. Houve também armeiro de batalhão, também na mesma situação. E, caramba, o cara está com preconceito com a Polícia Civil. Não, o cara da Polícia Civil foi preso do mesmo jeito. Entendeu? Foi preso do mesmo jeito. Foi preso do mesmo jeito. O cara que estava lá há 30 anos fazendo aquilo, estava municiando o tráfico. O controle das munições é praticamente inexistente. O da arma ainda tem algum, se bem que sai a arma também. Beleza, falei da Polícia Civil, da Polícia Militar. Um monte de desvio de munições do Rio de Janeiro, foi no quartel do Exército. Só dali saíram de uma vez só mais 50 projéteis, ou projetis, como queiram, de fuzil. Né? Pô, mas coitado do Exército, aliás, diga-se de passagem, o Exército vem melhorando muito os mecanismos de controle dele e aumentando cada vez mais a sua capacidade de recuperação. E foi extremamente colaborativo com a CPI, em tudo. Né? Abriu até os CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores. Né? Deu o banco de dados dele, uma zona também, mas deu. Né? No papel. Não, mas deu, colaborou, foi ajudar a fiscalizar a loja. Né? Mas não é o pior, não. Proporcionalmente é a aeronáutica. De onde tem mais desvio. Principalmente de quê? Adivinha? Munição. Mas é disparado o pior. Que, diga-se de passagem, também cumpriu com a sua obrigação, informou. Né? Um pouco antes, há anos atrás, um paiol da Marinha explodiu na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Talvez alguns se lembrem disso, porque isso tem muitos anos. Sabe por que esse paiol explodiu? Essa não dá para dizer porque não é tão óbvio assim, né? Porque tinha um desvio brabo lá. Foi detectado, e até a auditoria foi tudo para o espaço. Entendeu? Pô, o Rio de Janeiro virou uma bola de fogo. Não, um paiol enorme da Marinha lá. Bom, eu estou dando uns flashes para a gente dizer assim. O Estado não controla os seus paióis. O Estado, de maneira ampla, né? Não controla os seus paióis. Arma, em alguma medida, e municia, e muito, o crime. Isso está muito claro, não tem dúvida quanto a isso. Né? Você vai buscar na área de inteligência, o nego se retrai todo, mas está lá, isso, claro. Vai ver os dados no meio, com toda a deficiência que se tem nos dados, né? Para se fazer a leitura correta deles. Aí vamos lá, vamos além. Bom, é uma questão, então, só de aperfeiçoar o controle, né, do armamento patrimonial. Né? Vamos botar câmera de vigilância, biometria, né? Dá para fazer muita coisa hoje, perfeitamente ao alcance das mãos, que vai ajudar, claro. Mas o fundamental é o controle de pessoal. Porque a arma, a munição, não sai de lá sozinha. E ninguém vem de fora, entra lá e tira. Né? É de dentro para fora. Quando tem alguém que vem de fora, é combinadinho. Né? Combinadinho. Ninguém entra no paiol das Forças Armadas ou mesmo das polícias e vai tirar lá a munição, o armamento. Né? Tem que controlar, porque, invariavelmente, você vai ver quem é que está envolvido, seja com desvio ou até mesmo tráfico. Não? Aí você vai ver, era o coronel bombeiro, estava vindo lá pelo Paraná, trazendo arma e munição. Era o policial militar na estrada, era o civil, não sei o que lá, era o federal vendendo arma. Isso tudo que eu estou falando tem filmagem. Estou falando só dos casos efetivamente documentados e comprovados. Né? Então, assim, o Estado não controla os seus agentes e não controla os seus pais. Ou seja, nós não nos controlamos, porque eu faço parte do Estado. Não? Como é que a gente vai imaginar que esse Estado que não se controla vai conseguir efetivamente ter o controle e fiscalização do mercado civil?
Não tem, é mentira. Não tem. Né? A fiscalização, o controle, assim, da fabricação até as lojas, o controle é bastante razoável, para bom. Mas até eu diria por conta das fábricas. Né? Mas existe. A partir do momento que entra na loja, perdeu esse controle. Por quê? O primeiro momento de fiscalização cabe ao Exército. Né? Estoque, depósito, barará, periri, né? A chegada disso e como isso fica nas lojas. O Exército, ele trabalha com a informação que a loja manda para ele. Faz uma fiscalização por ano com data marcada, em alguns lugares vai com dinheiro que a loja dá. Não tem, é brincadeira, isso não pode ser chamado de fiscalização. Né? A partir daí, do momento que a loja vende para frente, né, as pessoas físicas, jurídicas, empresas de segurança, departamento de segurança de pessoas jurídicas, é com a Polícia Federal. Tem menos ainda, porque a Polícia Federal está começando nesse trabalho. Né? São mecanismos de fiscalização débeis, meramente formais, pré-agendados, isso quando não custeados pelo próprio fiscalizado. E isso vale também para os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, o que é um tremendo problema. Né? Porque um atirador pode recarregar munição. E várias investigações mostraram atirador envolvido em municiamento do crime. Né? Várias investigações levaram, encostaram nos colecionadores. Assim, aí o cara é colecionador. Ah, legal. Ele tem 150 ARs dentro de casa, fuzis. Pô, vai gostar de colecionar assim lá na coxinha. Igual é muito daquele fuzil, né? Existem vários casos. Né? Então, assim, o cara é colecionador, ele pode... Tá bom, o cara quer colecionar, legal. Vai ter uma raminha de cada, para ficar lá em exibição, mostrar para os aficionados. Tá bom, tem nego que gosta. Não? 150. E outra coisa, o mecanismo de disparo está ali. Né? É uma arma pronta para pronto uso. Né? A legislação não impõe destruição do mecanismo de disparo ou outros mecanismos que não tornem aquela arma não utilizável. Né? Então, é um problemaço. Não controlam. Fiscalização em colecionador, atirador, então, é brincadeira, até porque isso chega num universo mais elitizado. Né? E aí, o pezinho fica mais atrás. Né? Então, o resumo da ópera que a gente viu no Rio de Janeiro, mais uma vez, a chave é essa. O Estado, o aparelho estatal, não tem controle sobre seus próprios agentes, sobre seus paióis. E, muito menos, consegue, efetivamente, ter controle e fiscalização do mercado privado. Né? Ou seja, fabricação, importação. Né? Até que vai bem. Né? O legal. Quando chega nas lojas, aí não tem controle de estoque, o controle de venda é frágil, e vai embora, e aí vai se perdendo, e dá no que dá. Dá que a maioria vem, da ponta ela volta. Né? Ela vem, fabrico, venda, revenda, pessoa física ou jurídica, né? Tum, ela volta. Às vezes sai da loja direto também. Né? Isso está muito claro. Muito claro. Né? Dá para a gente falar 1000 outras coisas, né? Mas, assim, sem dúvida, claro, tem que ter um sistema de informações adequado. Né? A Polícia Civil, o Exército e Polícia Federal não se falam. Não se falam. Pela primeira vez na CPI, a gente sentou todo mundo numa mesa de reuniões. Fala assim, eu, o Vinícius, o André, aqui a gente se conhece, a gente troca informações. Né? Tem trocas pessoais, tem trocas eventuais diante de cases, sobretudo cases de grande repercussão, claro, né? Não rastreia. Não rastreia porque não quer, porque dá para rastrear, né? Não tem um mecanismo permanente organizado de rastreamento. Aliás, não tem um sistema de dados de informações montado. Aliás, subsistema, porque o sistema tinha que ser um só no Brasil inteiro.
alimentado, sobretudo, pelas bases estaduais, né? Então, é sensacional. A Marinha Aeronáutica não falam com o Sigma que deveriam ser um sistema único. Aí o Sigma não passa as informações para o Senado, da Polícia Federal. A Polícia Federal não fala com a Polícia Civil. Aí as armas não vão dar para destruição. A Polícia Civil quer mandar, o Exército quer destruir, mas o Tribunal de Justiça não autoriza. A gente conseguiu fazer isso no Rio de Janeiro, lá. Foi um dos avanços. Peraí, tribunal. Aí, peraí, olha só. Aí conseguimos. Tinham mais de 100 mil armas no depósito da Polícia Civil. Mais de 100 mil armas, fora as munições, fora os explosivos, né? Aí conseguimos, esse passivo está praticamente sendo zerado agora, e, sobretudo, regularizar o fluxo, né? O Tribunal de Justiça fez uma resolução lá, e, bom, que é homicídio segura, né? Até para não precisar, beleza, melhorou. Mas é a base do chicote e da publicidade. Se não tiver publicidade, não anda, né? Tem que ter transparência, a sociedade tem que estar acompanhando, a mídia tem que ser utilizada para tal fim, né? Aí algumas coisas avançam, né? No âmbito estadual, a gente teve facilidade com a Polícia Civil, dessa vez, porque no passado já foi pior. A Polícia Civil, não tem o controle do meu armamento. Me ajuda a recadastrar isso aqui e organizar. Conseguiu. 80% das armas foram achadas, 20% ninguém sabe onde é que está até hoje. A PM, a despeito dessa história do depósito central, impediu a CPI de fazer uma vistoria no depósito, apesar da boa relação com o comando. A coisa que se fecha para se proteger, um equívoco de sobremaneira, porque quanto mais se fecha, não se protege. Você mantém a doença em desenvolvimento lá dentro, né? O Corpo de Bombeiros é uma piada, não informa nada, a gente não sabe se por incompetência, nem eles sabem também, né? Então, isso passeando rapidamente, que é quase que cômico, mas é o traje, né? O traje cômico, né? É uma loucura, tentando dar flash para você, né? Dá para fazer? Claro que dá para fazer muita coisa. É só isso aqui que eu falei? Claro que não, é um assunto extremamente complexo, tem multifacetário, não é simples, realmente. Mas, assim, o que está errado e o que já era para ter sido feito, não tem desculpa, não tem vontade. Aí a gente vai chegar na política. Não, por que a polícia não faz? É porque não tem ordem efetiva. Porque a hora que tiver ordem efetiva, vai e faz. Entendeu? E por que não tem essa ordem efetiva? Porque não está dentro da estratégia, não está dentro da política. Por que não está dentro da política? Pode ser cultural? Tem algum aspecto cultural ainda. Pode ser medo? Dá medo. Como dizem lá no Rio de Janeiro, o bagulho é muito doido, né? O bagulho é muito doido, não é fácil mesmo, não. É dormindo com o inimigo, né? Se você for a fundo nisso, você vai parar em general. Aliás, já se parou. Foi, mas parou, né? Foi, mas não foi, parou, né? Chegou, encostou e, caramba, né? Já se pegou um coronel de alguma coisa, né? Então, falta vontade política. Falta vontade política, não duvidem disso. Polícia, se tem uma coisa que polícia cumpre, é a ordem. Às vezes desvia um pouquinho para lá e para cá, mas sabe cumprir a ordem. Forças Armadas, então, nem se fala, né? Brasília mandou ordem para o Comando Militar do Leste fazer tudo que tivesse que fazer, aliás, que eles já estavam fazendo, né? A presidenta mandou ordem. E, não votei nela, não, hein? Então, estou tranquilo para falar, mas mandou ordem. Colabora em tudo, atende tudo, passa tudo. Já estavam atendendo pelas relações existentes, pré-existentes, né? Vai lá e cumpre, não tem conversa. Está entendendo? É assim, terminando. Quando a gente faz uma CPI, a CPI tem poderes de investigação realmente fortes. É uma ferramenta válida, né? Costuma se chamar de relatório final. É bobagem, porque não dá para chegar ao final nunca, né? Ao contrário, é um relatório inicial. É só tentar tirar a parte da cortina e encaminhar para que haja desdobramentos. Aí é que você vê que não tem os desdobramentos, né?
vai procurar os desdobramentos administrativos, de investigação, seja na Polícia Civil, seja na Federal, vai aqui e ali, coisas que são encaminhadas para o Congresso, para aqui, para lá. Você não tem desdobramento. E só tem uma maneira de você gerar esse desdobramento. É pressão social sobre quem tem o poder político. Se você tem pressão social sobre quem tem o controle político, essa ordem vai ser dada e vai ser feita. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, com erro, com acerto, mas vai ser feita. E aí vocês aqui, a gente vê um perfil de sociedade, na chamada sociedade civil. Uma vez procurei no Aurélio o que era sociedade civil, não achei, né? Mas dá para entender, né? Vocês têm um papel importante, né, de gerar a compreensão pública disso, porque realmente, vamos investigar o homicídio. Tem que investigar o homicídio, óbvio, é prioridade zero de qualquer polícia que investiga, investigar o homicídio. Quanto melhor investigar e mais prender, você tende a ter o efeito preventivo, imediato, óbvio, perfeito. Não dá, né, de novo. Mas não é melhor você diminuir o instrumental à mão para tal fim? Não? Então, você está corretíssimo. Se você antecipa esse momento, né, do legal para o ilegal, se bem que aqui tem fabricação artesanal, né? Sensacional. Isso lá no Rio de Janeiro a gente não achou, não. É uma especificidade, né? Se você consegue chegar no ponto, marcar o ponto, ou os pontos, em que essa arma sai, esse armamento, armas, munições, explosivos, eles saem do legal para o ilegal, você consegue se antecipar. Não? E aí a gente vai chegando a outro ponto. Pedimos, reservadamente, as informações, o conhecimento acumulado, produzido pelas inteligências, né, das polícias e das Forças Armadas. Risível. Risível. Não é porque tem um sonegado, não. É porque não processaram e produziram esse conhecimento. Não é que não tenha algum conhecimento. Tem. Mas ele não está organizado, sistematizado. Não? Então, essa é uma panorâmica bem geral, né? E, assim, a chave é o Estado. A chave é o Estado. Não tem jeito. Né? Se a gente não mudar o comportamento estatal, tanto do ponto de vista interno, primeiro dentro de casa. E aí, controlou? Está controlando dentro de casa? Aí vamos controlar o mercado civil. Né? E isso passa por várias medidas, mas a chave é essa. Se não houver ordem política para tal, sob pressão social, daqui a 10 anos nós não vamos estar aqui, não, porque daqui a pouco eu estou me aposentando. Né? Vamos estar falando a mesma coisa de novo. Obrigado. Pegadinha. A CPI, o relatório inicial, na verdade, desse curto trabalho, né, está na internet. De qualquer maneira, eu vou deixar um e-mail digital, em papel aqui, né, destruindo árvores, para quem quiser. Obrigado. Obrigada. Queria só dar uma palavrinha sobre a importância desse debate. Tanto as duas falas se complementaram bastante, né? O Bruno contando para a gente as consequências da decisão que a gente tomou 10 anos atrás, como sociedade, né? Então, como que está, quem alimenta, né? A nossa decisão 10 anos atrás a favor da indústria nacional de armas tem essas consequências, né? A gente tem que lidar com isso hoje, né? E o Vinícius falando da questão de meio de fiscalização, controle, informação, desenho das nossas instituições. Eu acho, até agora, a gente vem tentando enfrentar o problema da segurança pública sem pensar em uma política pública de segurança, né? A gente enfrenta por segurança pública de um jeito. A gente cria um crime, tenta prender um fulano, né, que normalmente é a ponta da cadeia do crime. A gente chega com consequências sociais muito graves, né? A gente chegou no número triste de 4º país que mais encarcera no mundo, tentando resolver um problema sistêmico com soluções individuais, prender o fulano que está ali com a arma na mão.
sem discutir as questões, toda a estrutura, né, que permitiu que esse fulano comprasse arma ali na esquina, né? Então, roubo é um dos crimes. Roubo e tráfico, né, são o que mais tem na maioria do sistema carcerário brasileiro. E a gente tá dizendo que o problema do roubo é da decisão desse sujeito, e não da nossa decisão de continuar alimentando o mercado ilegal de armas, ou de não fazer a sério uma discussão sobre as nossas instituições, meios de controle, meios de informação, botar todo mundo para conversar, fortalecer tudo isso, né? Então, acho que essa discussão de hoje é fundamental para começar realmente, nesse país, discutir uma política pública de segurança pública, né? Enfim, acho que eu vou abrir para abrir a palavra, né? Vou anotar os nomes. Quem quiser fazer perguntas, eu só peço que faça no microfone. Meu nome é Daniel Mack, do Instituto Sou da Paz. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso nobre colega carioquíssima aqui. Eu acho que você tocou em algumas coisas. Eu tô de pleno acordo quando você diz da falta de vontade política e de ter coisas simplíssimas que podem ser feitas e que o Estado se furta a fazer. E você tocou um pouco, né, em algumas responsabilidades individuais, que, claro, que são casos de corrupção, né, enfim, por ganho financeiro, mas tem uma outra história aí atrás, né? Tem uma coisa um pouco mais sistêmica, porque, até como você diz, isso tudo a gente já sabe. Mas por que não se sabe isso? Por que essa discussão não é ponto pacífico? Por que a origem, de onde vêm as armas? O fato da CBC ter um monopólio completo e restrito do mercado legal e ilegal no Brasil, como é parecido com o caso da Taurus. Por que nos ciclos que a gente tem, né, em seminários, isso é sabido, se repete, se confirma, mas isso não é transformado em políticas públicas necessariamente? Da onde que provém essa falta de vontade política? Qual o nexo que tem isso com como a informação é passada ao público? Quer dizer, qual é o papel da imprensa nisso, em termos de por que o brasileiro médio não sabe da Taurus, da CBC, da falta de controle, de coisas que realmente uma criança sabe fazer e não se faz? Então, um pouco essa, quer dizer, a responsabilidade da imprensa, a responsabilidade da indústria, e por que se sabe tão pouco de coisas que são tão óbvias e tão repetidas? Quer dizer, o que está por trás disso? Vamos coletar mais algumas? Meu nome é Glauco, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bruno. Eu não sei se vocês conseguiram fazer um levantamento desse, mas as nossas estatísticas demonstram que aumentaram praticamente nos últimos 14 anos o número de armas com numeração raspada. Qual é a sua hipótese, né? Você falou sobre armas com numeração raspada. Qual é a hipótese de vocês para que tenha aumentado ou venha aumentando ano a ano o número de armas apreendidas com numeração raspada, uma vez que, para o criminoso, tanto faz ter uma numeração, uma arma ou não, normalmente não é ele que adquire a arma de forma legal. Se vocês têm alguma hipótese para esse aumento bastante acentuado de armas com numeração raspada. Boa tarde, meu nome é Marcelo, do Instituto Sou da Paz também. Vou fazer uma pergunta para o Vinícius. Você mencionou em determinado momento a discussão com o Poder Judiciário, né, a questão do acautelamento dessas armas no Judiciário. Nós fizemos uma pesquisa também este ano, comparando Recife, Campo Grande e Campinas aqui no estado de São Paulo, fazendo justamente as armas sob custódia do Estado, e identificamos o Judiciário aí como o principal gargalo. Nós, inclusive, vamos falar disso amanhã. Queria ouvir da sua experiência como foi esse diálogo com o Judiciário, como que se resolveu essa questão no Rio de Janeiro, em tirar as armas do Poder Judiciário para passar para a Polícia Civil. Vamos lá, imprensa. A tua pergunta ela é mais abrangente, vou pegar a imprensa. A gente, quando dividiu... quando a gente foi pensar a metodologia da CPI, a gente... é tanta coisa que você tem que ter caminhos e
focar, né? Senão você se perde. O tempo é curto. Então, um dos setores que a gente trabalhou foi exatamente a imprensa, né? Então, nós fizemos também, de 2000 a 2010, todo o apanhado das publicações, né, dos 3 principais veículos do Rio de Janeiro, e fizemos todos, pedimos formalmente, fomos aos jornais, pedimos formalmente, eles entregaram aqueles calhamaços, e foi feita uma análise de tudo, foi pontuado, mapeado. Exatamente. E um dos objetivos era qual era o posicionamento da mídia em relação a isso. E aí ficou muito claro que a mídia ajudava, em grande medida, a desinformar, porque a questão das fronteiras e do fuzil como sendo o principal ou a totalidade do problema era o ponto marcado, repetido, né? Aí houve questionamentos à imprensa, mas isso é fato jornalístico, isso vende, né? Isso é uma resposta muito comum que a imprensa dá quando não quer se explicar, né? Não, é fato jornalístico e o consumidor compra. Beleza, aí você fica... Espera aí, o que eu posso dizer? Fato jornalístico é o jornalista que vai, né, dizer, eu posso até discordar, né? Se vende porque o consumidor compra, aí eu fico... Né, nós ficamos numa situação mais delicada ainda, porque a gente não tem pesquisa de mercado para poder dizer está falando a verdade ou não. De qualquer maneira, o que a gente fez também? A gente bateu forte nisso, porque, às vezes, o papel... A CPI não é uma investigação criminal, né? É uma investigação política, né? Ela pode até, em algum momento, tocar, influenciar, ajudar, provocar a investigação criminal, mas ela não é investigação criminal, né? Então, o papel pedagógico de uma CPI, né, que foi mais ou menos isso que eu provoquei aqui vocês no final, é levar, ou pelo menos tentar levar ao conhecimento do público, né? Vamos usar a expressão opinião pública, do público, porque a opinião pública fica nessa, né? E o papel da mídia, ou das mídias, ampliando, é muito importante. Aí a gente fez também o mesmo apanhado, uma equipe só para isso, durante a CPI. E aí a gente percebeu uma inflexão no posicionamento. A gente ficou só com a imprensa, só com a escrita, né? Pegamos alguma coisa de internet também, né? Percebemos uma inflexão ampliando mais a visão, indo mais nas causas, nas responsabilidades, né, durante a CPI. Né? Valeria a pena um trabalho hoje atualizando. Valeria a pena. Mas você está corretíssimo. Sem trabalhar a mídia, fica difícil virar esse eixo. A questão do... Velhice é uma M. Judiciário. Gargalo, essa expressão está aqui. O gargalo. No caso do Rio de Janeiro, as armas já ficavam na Polícia Civil. O Rio de Janeiro tem uma diferença em relação a praticamente todos os estados da federação, em que o armamento, né, as armas, principalmente, ficam no fórum, correto? No Rio de Janeiro, aí vem lá de trás, capital, né? Isso vem se arrastando desde lá de trás, fica tudo na Polícia Civil, de maneira ilegal, inclusive, né? Para o judiciário era um conforto fantástico, né? Espera aí, o problema legal é meu, mas fica aí. E a Polícia Civil tomava conta desse armamento de maneira precária, né? Precaríssima, porque se fosse para o judiciário ia ser pior ainda, né? Então, nós tivemos que simplesmente dialogar com o judiciário, chamar o judiciário para dançar. Vem para a sessão pública, vem para frente das câmeras. Ó, e aí? É contigo. Sai do castelo. É assim. Estou falando de uma maneira bem clara. Porque se ficar só na visita de gabinete, indo para lá, no ofício, não roda. Não roda. Não roda. O Exército se organizou, e mesmo assim demorou. O Exército se organizou para fazer foi feito um cronograma de distribuição de um passivo de mais de 100 mil e a regularização de fluxos. O Exército se organizou, a Polícia Civil se organizou para... E o Judiciário está avancando. Até que, meu irmão, vem dançar, vai para o desgaste. Aí, quando sente que vai ter desgaste, aí se mexe. Foi claro, né? Não? Aproveitando, o colega da Polícia Militar,
A gente tem uma pista para isso, sim. Normalmente, quem raspa a arma não é o usuário dela na ponta, é quem vende. Não é legal. Para exatamente tentar diminuir a possibilidade de rastreamento. A gente não devia falar muito dessas coisas, não. Nem sempre consegue, né? Porque é possível você recuperar a alfanumérica, tem outros mecanismos também que, né, não são fáceis, mas é possível. Normalmente é o... agora, infelizmente, sabe quem é normalmente esse carinha? É colega nosso. Seja militar, federal, estadual, policial, né? Esse que é um problema. Assim, lá no Rio de Janeiro, a gente estava dando aula na academia para os jovens policiais, e aí entrou o papo do fogo amigo. Aí eu falei, tem umas expressões que ficam na polícia e vem da fogo amigo, né? Fogo amigo é interessante, não? Amigo meu não me dá tiro, né? Mas tudo bem. Fogo amigo é quando, às vezes, sem querer, num confronto. Aí, eu falei, olha só, meu amigo, cuidado com as tuas costas, sempre. Eu falo isso, mas eu sou um policial com muito orgulho, né? Adoro minha profissão, mas não dá para a gente negar a realidade colocada. Pelo contrário, a gente tem que partir dela para avançar. Não existe fogo amigo. Por quê? O controle do armamento que chega na mão do criminoso e da munição é dos agentes corruptos, claro. Não é das polícias, das Forças Armadas, não diretamente. Claro que elas têm a responsabilidade de gestão, de controle institucional, claro que tem, não dá para afastar isso, né? Mas, em regra, essa munição e essa arma chega na mão, seja de um ladrão, de um traficante, de um miliciano, de um bicheiro, qualquer criminoso, né? Daqui a pouco vai surgir um novo, né? Por a mão de um agente estatal corrupto, né? E aí remetendo também à nossa falha de gestores institucionais em cima disso, né? Até que ponto a gente não está, de alguma maneira, induzindo essa corrupção individual? Porque aí é aquilo, fica muito fácil a gente sempre ficar culpabilizando o agente da ponta. E nós, gestores institucionais? E já que as polícias não têm grau de autonomia administrativa e financeira algum, né? E a famosa, como é que é aquele nome bonitinho do inglês? Accountability, né? A responsabilização política, né? Aqui é zero, né? Pelo contrário, muitas vezes o político, o governante que dá ordens puras, claro que ele não dá isso na frente da televisão, né? Nem bota no papel, né? Que manda fazer, né? Pelos códigos, pelos corredores, né? Pelos intermediários, na hora que dá é o mesmo que vai chamar o policial lá na ponta de débil mental, que tem que prender, que vai demitir, aí não tem jeito, tem que prender, tem que demitir, tem que fazer tudo, expulsar mesmo, né? Então, a gente tem que chegar nesse nível de responsabilização institucional e, sobretudo, política. A gente não olhou para essa questão do crescimento, a gente olhou só 2 anos, né, de armas. Acho que essa questão da numeração raspada, acho que uma coisa importante, até aproveitando os colegas da balística, você tem meios de recuperar, mas isso não é trivial, não é simples, e acho que cada vez mais quem está também suprimindo esse número tem usado técnicas novas, né? Então, mas acho que e isso leva a uma discussão nossa, que a gente até no Congresso às vezes fica analisando alguns projetos de lei, tem propostas novas de marcação, vamos chipar, vamos colocar nanotecnologia, acho que isso é importante, tem que ser discutido, obviamente, mas o que angustia um pouco a gente é que assim, as coisas que você tem metade dessas armas com numeração e não tem ninguém olhando para isso, ou isso não é um procedimento comum e feito rotineiramente, é o que mais deixa a gente assim desmotivado, né? E acho que uma outra questão, a gente entrou no tema numeração só para aproveitar rapidinho, acho que a gente tem uma questão vergonhosa ainda no país, que é a integração do Sigma e Sinarme desde 2003 está na lei, não aconteceu, eles deram uma acochambrada, colocaram lá, você tem no InfoSeg, você entra lá, seleciona o Sigma, pesquisa, mas a pesquisa não volta nada. Então, Sigma é o banco de dados das armas militares, do Exército, né? Forças Armadas, Polícia Militar, etc. E o Sinarme da Polícia Civil, da Polícia Federal. A consulta no Sigma não retorna nada, quando retorna, só tem informação de que a arma está no Sigma, mas, enfim, essa informação, para quem está investigando, o delegado ali na ponta, pouco importa, dá para fazer pouca coisa. E o Sinarme
uma questão de que o sistema está para ser aperfeiçoado, vai estar sendo aperfeiçoado algum dia. Em 2006, a Senasp contratou pelo Ministério da Justiça a Fundação Getúlio Vargas para analisar. Saiu um monte de recomendação até hoje. Contrataram uma empresa que faliu, depois contrataram outra, etc. É uma vergonha isso. Mas, assim, com a precariedade que tem hoje, com o sistema que a gente sabe que é precário, etc., já dá para fazer muita coisa que não está sendo feita, né? E acho que esse olhar é fundamental, a gente precisa avançar nisso. Acho que também, só para concluir, a gente não entrei no tema da munição, mas acho que a questão de que no Estatuto foi uma briga muito grande, a questão da marcação de munições, né? Conseguiu, ali no braço de ferro, conseguiu garantir a marcação de munição só para as instituições de segurança. Então, você marca hoje no colote as armas vendidas para a Polícia Militar, para o Exército, etc. Na lei tem a obrigação de que essas munições sejam marcadas, recebam um número, e esse número nem é individual, é um número por lote, lotes grandes, que não é o desejável como um rastreamento, mas só essa pequena coisa já possibilitou o esclarecimento de vários crimes, né? Acho que a gente pode falar do crime da juíza Patrícia Scioli, lá no Rio. Uma das pontas do novelo da investigação foi que acharam um estojo de arma-numeração da Polícia Militar, então isso possibilitou a investigação. A gente teve casos aqui em São Paulo, salvo engano, acho que a chacina do Jardim Rosana, que também, uma das questões que ajudou na investigação foi ter achado um estojo que tinha uma numeração, que levou um lote, etc. E tal. Então, depois, na discussão da marcação, você vê como essas tecnologias, coisas simples, têm um impacto muito grande no esclarecimento e trabalho da polícia. Eu agradeço as perguntas. A gente passou muito do tempo, então acho que é mais prudente a gente encerrar agora, guardar nosso fôlego para amanhã, que a gente tem ainda o dia inteiro de apresentações frutíferas e discussões muito mais. Bom, acho que é isso, né? Boa noite.